Graça e paz. Nós estamos nessa série de devocionais, né, dos milagres de Jesus, e hoje nós vamos falar sobre a primeira multiplicação dos pães, que está no livro de João, capítulo 6, do versículo 6, versículo 5 ao 13. Porém, eu vou ler só realmente aqui bem pouquinho para que nós possamos aproveitar esse tempo. No versículo 10 diz assim: Jesus disse: mandem o povo assentar-se. E havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quantos queriam. E o fez o mesmo com os peixes. Depois de todos receberem o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Amém? Nós vemos que Jesus está ali ensinando o povo, né? E quando ele percebe que havia uma grande multidão naquele lugar e que aquele local era longe, não havia acesso ali, havia aproximadamente 5.000 homens, segundo essa passagem bíblica. E a palavra do Senhor diz aqui que Jesus, vendo então que eles estavam ali, ele fez uma pergunta de fé para Felipe, disse para ele: como que nós vamos alimentar esse povo todo? E na verdade ele não estava querendo saber como alimentá-los, porque ele já sabia que ele iria multiplicar aqueles pães. Porém, ele estava vendo o tamanho da fé daquele homem. E ele respondeu para Jesus: olha, não tem como alimentar todo esse povo. E aí então, ele dizendo: se nós tivéssemos 200 denários, ainda assim, onde compraríamos comida para tanta gente? Somente de homens eram 5.000, fora as mulheres e as crianças. E o que nós podemos entender aqui, que Jesus estava colocando então ali aquele jovem à prova. E chega um outro jovem, que a Bíblia diz que é André, irmão de Simão, e ele, com um pouquinho de fé, como diz a palavra do Senhor, como um grão de mostarda talvez, ele fala para Jesus: olha Jesus, aqui nós temos 5 pães e 2 peixinhos, ou seja, nós não podemos fazer nada com isso, mas quem sabe o Senhor pode fazer alguma coisa. E nós percebemos que Jesus então, ele toma a atitude de dizer para eles: olha, peça que todos se assentem, e a palavra do Senhor diz que havia muita grama ali. Imagina aquela cena de todos aqueles homens, mulheres e crianças assentados ali. E Jesus então, ele faz somente uma coisa maravilhosa que eu acredito que deveria ser a nossa atitude em tudo que nós precisamos no milagre de Jesus. Ele não pede nada ao Pai, ele não faz uma oração pedindo nada, mas ele simplesmente pega aqueles pães e aqueles peixinhos e ele os ergue e ele dá graças ao Pai. Então ele diz para os seus discípulos: pegue esses pães e comece a repartir por todas essas pessoas. E a palavra do Senhor diz que eles começam a repartir esses pães e os peixes, e esses 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças, se alimentam a ponto de sobejar. E eu fiquei pensando que o milagre que Jesus fez, somente ele deu graças ao Pai. Então eu quero te convidar a aprender a estar dando graças ao Senhor por tudo que ele te der, porque haverá multiplicação na sua vida. E eu também vejo aqui que ele poderia ter multiplicado somente aqueles pães, mas o Senhor, ele é tão maravilhoso que ele nos dá. O milagre do Senhor, ele sobeja e ele nos dá mais do que nós esperamos. Nós vemos aqui que ele também multiplicou os peixes. Somente os pães seriam o suficiente para alimentar aquelas pessoas, mas Jesus queria dar um pouco mais. O Senhor, ele sempre dá um pouco mais para nós. E nós vemos que quando chega no final de toda essa ceia, essa multiplicação, Jesus diz para eles: olha, agora vocês comecem a recolher o que sobrou. Somente um milagre mesmo. Imagine que 5 pães e 2 peixinhos alimentar uma multidão de 5.000 homens, fora crianças e mulheres, e ainda sobrar. E aí eu fiquei pensando que o Senhor, a bênção do Senhor, o milagre do Senhor na nossa vida também é assim. Quando Ele nos dá algo, Ele quer que nós venhamos repartir. Isso vai sobejar a ponto de nós podermos abençoar as outras pessoas. Fiquei pensando por que talvez tenha sobrado aqui os 12 cestos.
Eu não sei se as famílias dos discípulos estavam ali, mas eu acredito que até as suas famílias puderam alimentar desse milagre maravilhoso. Então, você que tem seguido Jesus, você que tem servido Jesus, faça isso com muito amor, faça isso com muita dedicação, porque o Senhor, Ele quer fazer um grande milagre na sua vida, a ponto de abençoar também toda a sua família. Que o Senhor nos abençoe, nós vamos orar pedindo que Ele faça o mesmo na sua vida no dia de hoje. Amém? Senhor, nós te louvamos, queremos te agradecer e honrar o teu nome, Senhor. Pai, nós vemos aqui que Jesus Cristo, teu Filho, Ele fez uma multiplicação dos pães com 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Ele pôde alimentar 5.000 homens, Senhor, fora crianças e mulheres. E nós queremos te agradecer, nós queremos te dar graças nessa oportunidade, Senhor, de que também o Senhor venha fazer uma grande multiplicação, um grande milagre na vida dessas pessoas, dessa pessoa que está ouvindo esse devocional, que ela possa ter fé o suficiente de saber que o pouco que ela tem será o muito que o Senhor vai fazer a ponto de sobejar e transbordar também pela sua família e todos aqueles que o rodeiam, Senhor. Que a tua palavra seja, Senhor amado, cumprida nas nossas vidas também nesses dias, com um milagre maravilhoso da multiplicação, em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Muito obrigada.